Friedrich Engels, As Guerras Camponesas na Alemanha. Capítulo 5, A Guerra dos Camponeses na Suábia e Franconia. Depois que Lutero mobilizou todos os elementos da oposição na Alemanha, com sua declaração de guerra contra a hierarquia católica, não houve ano em que os camponeses não agitassem suas antigas reivindicações. A partir de 1518 e até 1523, amildaram-se as insurreições locais dos camponeses da Floresta Negra e da Alta Suábia. Depois da primavera de 1524, essas sublevações adquiriram caráter sistemático. Em abril daquele ano, os camponeses da abadia de Marstall negaram-se a prestar os serviços pessoais. No mês de maio, os camponeses de São Blas suspenderam o pagamento dos tributos feudais. Em junho, os camponeses de Steinheim, perto de Memmingen, declararam que não pagariam o dízimo nem os outros tributos. Em julho e agosto, sublevaram-se os camponeses de Turgóvia e foram pacificados, em parte, graças à mediação dos cidadãos de Zurique e, em parte, pela brutalidade da Confederação Suíça, que mandou executar vários chefes. Por fim, se produziu uma sublevação decisiva no Landgraviado de Stulingen, o que marca o princípio da Guerra dos Camponeses. Do dia para a noite, os camponeses de Stulingen negaram-se a prestar seus serviços ao Landgrave. Concentraram-se em fortes bandos que, conduzidos por João Miller de Balgenbeck, marcharam para Waldshut no dia 24 de outubro de 1524. Aí fundaram uma irmandade evangélica, unidos aos habitantes da cidade. Os cidadãos não tardaram em ingressar na aliança, pois já se encontravam em conflito com o governo austríaco devido à perseguição religiosa movida ao pregador Balthasar Hubmaier, amigo e discípulo de Thomas Manzer. Foi-lhes imposta uma contribuição de 3 Krausers semanais, uma soma enorme naquele tempo. Enviaram-se emissários à Alsácia, às margens do Mosela, do Alto Reno e à Franconia, para fazer ingressar na aliança todos os camponeses, proclamando-se como principal objetivo a supressão do domínio feudal, a destruição de todos os castelos e conventos e a supressão de toda a soberania além da imperial. A bandeira da aliança era a tricolor alemã. A insurreição estendeu-se rapidamente por toda a parte alta da atual região de Baden. O pânico apoderou-se da nobreza da Suábia, cujas forças militares se achavam quase todas ocupadas na Itália, lutando contra Francisco I da França. Não lhe restou outra saída que postergar a decisão, entabulando longas negociações para ter tempo de levantar o dinheiro necessário para armar as tropas até disporem de força suficiente para castigar os insolentes camponeses com saque, fogo e sangue. Então, começou aquela traição sistemática, a falta contínua da palavra empenhada, a perfídia consequente com que os príncipes e a nobreza se distinguiram durante toda a guerra camponesa e que foi sua arma mais eficaz ante os camponeses descentralizados e de organização difícil. A Liga da Suábia, que compreendia os príncipes, a nobreza e as cidades imperiais do sudoeste da Alemanha, se interpôs, porém sem dar garantias positivas aos camponeses. Estes continuaram no movimento. De 30 de setembro a meados de outubro, João Miller, de Balgenbeck, atravessou a Floresta Negra até Urat e Furtwagen, aumentando seus efetivos até 3.500 homens, com os quais tomou posição perto de Eratingen, não longe de Stulingen. A nobreza apenas dispunha de 1.700 homens, mesmo assim dispersos. Viu-se forçada a negociar uma trégua que, por fim, se concluiu no acampamento de Eratingen. Prometeram aos camponeses a conclusão de um tratado diretamente entre as partes ou pela intervenção de um árbitro e o exame de suas queixas pelo tribunal de Stockbach. Os camponeses puseram-se de acordo sobre 16 artigos, cuja sanção iam pedir ao tribunal de Stockbach.
eram sumamente moderados. A supressão do direito de caça, dos serviços pessoais, dos tributos mais pesados e dos privilégios senhoriais em geral, a proteção contra as detenções arbitrárias e contra os tribunais facciosos era tudo o que pediam. Porém, mal voltaram os camponeses a seus lares, já a nobreza exigiu o pagamento de todos os direitos em litígio, até que o tribunal se pronunciasse. Como era natural, os camponeses se negaram a efetuar o pagamento, reportando o caso ao tribunal. O conflito se reproduziu. Os camponeses reuniram-se de novo, os príncipes e senhores concentraram suas tropas. Desta vez, o movimento se estendeu a Brisgóvia e até uma grande parte do Württemberg. As tropas, encabeçadas por Jorge Truch de Walburg, o duque de Alba da guerra camponesa, observavam os camponeses e derrotaram alguns grupos isolados, que chegavam como reforços, porém sem se arriscar a um ataque em conjunto. Jorge Truchnes negociou com os chefes camponeses, conseguindo firmar alguns convênios. Em fins de dezembro, tiveram início as deliberações do tribunal de Stockbach. Os camponeses protestaram contra a composição do tribunal, exclusivamente formado por nobres. Em resposta, leram-lhes a ata de nomeação imperial. As deliberações se prolongaram, enquanto se armavam a nobreza, os príncipes e as autoridades da Liga da Suábia. O arquiduque, que além dos seus reinos hereditários da Áustria atual, governava Wittenberg e a Floresta Negra e a Alsácia do Sul, ordenou que se procedesse com a maior severidade contra os camponeses rebeldes. Era mister capturá-los e matá-los sem piedade. Era preciso prendê-los como fosse, queimando e devastando seus bens, expulsando do país os filhos e as mulheres. Já se vê como os príncipes e senhores guardavam a trégua e o que entendiam por mediação amistosa e exame das queixas. O arquiduque Fernando, a quem a casa de Welser de Augsburg havia outorgado um empréstimo, armou-se a toda pressa. A Liga da Suábia decretou novos impostos e alistamentos de tropa, dando 3 breves prazos para o cumprimento dessa ordem. Todas estas sublevações coincidem com os 5 meses da estada de Thomas Manzer no Sul. Ainda que não existam provas diretas de sua intervenção no desencadeamento e marcha do movimento, isso pode ser comprovado indiretamente. Seus discípulos eram a maioria dos revolucionários camponeses mais decididos e compartilhavam de suas ideias. A ele eram atribuídos os 12 artigos, assim como a Carta dos Artigos dos Camponeses do Sul, se bem que, por certo, não fosse ele o redator dos primeiros. Quando já regressava a Turíngia, publicou um folheto revolucionário, dirigido aos camponeses rebeldes. Ao mesmo tempo, o duque Eurico, expulso de Württemberg desde 1519, estava procurando entrar de novo na posse de seu país com a ajuda dos camponeses. Desde sua expulsão, tratava de utilizar o Partido Revolucionário, o qual ajudava extraordinariamente. Encontra-se seu nome em quase todas as revoltas locais que se produziram entre 1520 e 1524 na Floresta Negra e no Württemberg. Agora, no seu castelo de Hohenwald, se preparava abertamente para invadir Württemberg. Porém, os camponeses não fizeram mais do que dele se aproveitar, sem permitir-lhe jamais a menor influência, e ainda menos lhe dedicarem a menor confiança. Assim, passou o inverno sem que se registrassem fatos decisivos. Os grandes senhores esconderam-se e a sublevação dos camponeses ganhou extensão. Em janeiro de 1525, o país inteiro, desde o Reno até o Danúbio e o Leque, estava em plena efervescência. E, em fevereiro, desencadeou-se a tormenta. Enquanto os bandos da Floresta Negra e do Regal, chefiados por João Miller de Bugenbeck, conspiravam com Eurico de Württemberg, participando alguns
em sua fracassada expedição contra Stuttgart, fevereiro e março de 1525, os camponeses do Heide, perto de Ulm, sublevaram-se a 9 de fevereiro e reuniram-se perto de Baltringen, num acampamento rodeado de terrenos pantanosos. Içaram a bandeira vermelha e formaram a coluna de Baltringen, conduzida por Ulrico Schmidt, que tinha 10 ou 12 mil homens. No dia 25 de fevereiro, o destacamento do Alto Agar concentrou-se ao lado do Monte Schusser, em virtude dos boatos de que as tropas marchavam contra os descontentes que também ali se haviam manifestado. A 26, reuniram-se os cidadãos de Kempten, que durante todo o inverno haviam brigado com seu arcebispo e uniram-se aos rebeldes. A cidade de Meiningen e Kaufbeuren juntaram-se ao movimento com certas condições. Pela primeira vez se mostrava a posição ambígua que as cidades ocupavam nessa luta. A 7 de março foram aprovados em Meiningen os 12 artigos de Meiningen, vigentes para todos os camponeses do Alto Allgäu. Em vista de uma mensagem chegada do Allgäu, formou-se o destacamento do Lago, às margens do Lago de Constança. Também este destacamento se fortaleceu rapidamente. Tinha seu quartel-general em Barmentingen. Do mesmo modo, levantaram-se nos primeiros dias de março os camponeses do Baixo Allgäu, na região de Ochsenhausen e Schellenberg, em Zeil e Waldburg, que formavam os domínios de Truchsess. Esse destacamento do Baixo Allgäu, de 7 mil homens, acampou perto de Wosbach. Os 4 destacamentos aceitaram os artigos de Meiningen, que além de serem muito mais moderados que os de Egal, denotavam uma surpreendente falta de energia em tudo que se referia ao comportamento dos bandos armados ante a nobreza e os governos. A decisão e a energia, quando não faltavam por completo, apareciam apenas no transcurso da guerra, quando os camponeses já haviam adquirido suficiente experiência quanto à atuação de seus inimigos. Simultaneamente com a constituição desses destacamentos, formava-se um 6º grupo, às margens do Danúbio. Todos os camponeses da região de Ulm e Donauwörth, dos vales de Iller, Hof e Biber, congregaram-se em Leipheim, onde estabeleceram seu acampamento. De 15 povoados, haviam vindo todos os homens capazes de carregar armas, e de outros, 177 chegaram fortes contingentes. O chefe do destacamento de Leipheim era Ulrico Schum. Era capelão e vigário de Leipheim, Jacob Weher. Nos primeiros dias do mês de março, havia, nos 6 acampamentos, entre 30 mil e 40 mil camponeses armados, procedentes da Alta Suábia. Os destacamentos se compunham de elementos muito diversos. Em toda parte, o Partido Revolucionário de Manzer estava em minoria. Contudo, constituía o eixo e sustentáculo principal dos bandos camponeses. A grande massa estava sempre disposta a aceitar compromissos com os senhores, desde que fizessem as concessões que esperavam obter pela coação ao assumirem sua atitude ameaçadora. Ao prolongar-se a luta e quando se aproximavam os exércitos dos príncipes, os camponeses estavam fartos de guerra e a maior parte dos que ainda tinham o que perder foi para casa. Grandes massas de lumpenproletários, vagabundos, haviam se agregados aos destacamentos. Sua presença dificultava a manutenção da disciplina e suas deserções frequentes desmoralizavam os camponeses. Assim se explica por que, no princípio, os camponeses não saíram de sua atitude puramente defensiva. A desmoralização graçava entre eles, de modo que, mesmo livres de sua tática insuficiente e da escassez de chefes experimentados, não teriam podido estar à altura dos exércitos regulares. Ainda antes da concentração dos destacamentos, o duque Ulrico, partindo de Rottenguiel, invadiu o Wittenberg com tropas mercenárias e alguns camponeses do Egal.
A Liga da Suábia teria sido derrotada se, de outro lado, os camponeses tivessem atacado as tropas de Tuchas. Porém, devido à atitude puramente defensiva dos bandos, Truchas conseguiu concluir rapidamente um armistício com os camponeses de Baltringen, do Algal e do Lago, entabulando negociações e prometendo submeter o litígio aos tribunais no domingo de Santa Júdica. Nota: Santa Júdica, segundo domingo antes da Páscoa, 2 de abril. Voltando ao texto. Entretanto, pôde ocupar Stuttgart, marchar contra o duque Eurico e obrigá-lo a abandonar de novo o território de Wittenberg, a 17 de março. Logo se voltou contra os camponeses. Porém, os Lasquenés de seu próprio exército insubordinaram-se, negando-se a marchar contra aqueles. Por fim, conseguiu pacificar os amotinados e trasladar-se a Ulm, onde se concentraram novos reforços, não sem antes haver estabelecido um posto de observação em Kirchheim. A Liga da Suábia, que por fim tinha as mãos livres depois de concentrar as primeiras tropas, deixou cair a máscara, declarando estar decidida a resistir a resistir pelas armas e com a ajuda de Deus aos intentos arbitrários dos camponeses. Fecha aspas. Nesse ínterim, os camponeses observavam escrupulosamente o armistício. Para a sessão do tribunal anunciada para o domingo da Júdica, haviam redigido os famosos 12 artigos que continham suas reivindicações. Pediam a livre eleição e destituição dos sacerdotes pela comunidade, a supressão do pequeno dízimo e a utilização do grande dízimo para fins públicos, depois de pagos e os honorários dos padres. Ademais, pediam a redução dos serviços pessoais, tributos e hipotecas, a restituição dos pastos e bosques comunais ocupados arbitrariamente, o restabelecimento de seus privilégios suprimidos e a cessação das arbitrariedades da justiça e da administração. Vê-se que nos bandos camponeses prevalecia o critério conciliador do Partido Moderado. O Partido Revolucionário já havia estabelecido seu programa na Carta de Artigos. Nessa carta aberta, eram todos os camponeses convidados a ingressar na União e Irmandade Cristã para acabar com todos os tributos, ou por bem, abre aspas, o que não parece possível, fecha aspas, ou pela violência. Ao mesmo tempo, ameaçava os recalcitrantes com a excomunhão secular, quer dizer, com sua exclusão da sociedade e de todas as relações com os membros da União. Também deviam incluir-se na excomunhão secular todos os castelos, conventos e fundações religiosas, caso os nobres, padres e frades não os abandonassem voluntariamente para viver em casas comuns, como os outros homens, ingressando na União Cristã. Esse manifesto tão radical, certamente redigido antes da insurreição, que estalou na primavera de 1525, trata, sobretudo, da revolução do aniquilamento das classes até então dominantes. A excomunhão secular marca todos os opressores e traidores que deviam perecer, os castelos que deviam ser queimados, os conventos e fundações que deviam ser confiscados e cujos tesouros deviam ser vendidos. Porém, antes que os camponeses pudessem submeter seus 12 artigos aos árbitros, receberam a notícia da traição da Liga da Suábia e da próxima chegada das tropas. Sem perda de tempo, tomaram suas providências. Em Geisberen, promoveram uma Assembleia Geral dos camponeses do Algal, Baltringen e do Lago. Os 4 destacamentos entrelaçaram-se, organizando-se 4 colunas novas. Concordou-se na expropriação dos bens eclesiásticos, na venda das joias e benefícios da caixa militar e no incêndio dos castelos. Assim se impôs, ao lado dos 12 artigos, a Carta dos Artigos, como regra de conduta dos beligerantes e o domingo da Júdica, dia em que se ia firmar a paz. Tornou-se a data da sublevação geral. A excitação crescente, os incessantes conflitos locais entre camponeses e a nobreza,
As notícias da insurreição da Floresta Negra, que crescia continuamente, estendendo-se até o Danúbio e o Leque, bastam amplamente para explicar a rapidez com que se processaram as sublevações camponesas em 2/3 da Alemanha. Porém, a simultaneidade de todos esses movimentos locais demonstra que, à frente de todos eles, se encontravam pessoas que os organizaram por meio de emissários, anabatistas e outros. Nos últimos dias de março, produziram-se distúrbios no Württemberg, às margens do Neckar e na Alta Francônia. Porém, já antes se havia fixado em toda parte a data de 2 de abril para o levante geral, o golpe decisivo. A insurreição das massas produziu-se na primeira semana de abril. No dia 1º daquele mês, os camponeses de Algal, Regal e do Lago fizeram soar os sinos a rebate, convocando assembleias de massa e chamando ao acampamento todos os homens capazes de manejar armas, ao mesmo tempo que os camponeses de Baltringen iniciaram as hostilidades contra castelos e conventos. Na Francônia, onde o movimento se agrupava em torno de 6 centros, a insurreição instalou nos primeiros dias de abril. Perto de Nordlingen, os camponeses estabeleceram 2 acampamentos. Com sua ajuda, triunfou na cidade o Partido Revolucionário, cujo chefe era Antônio Forner, que foi nomeado alcaide. Nordlingen passou para o lado dos camponeses. No território de Anspach, os camponeses se sublevaram entre 1º e 7 de abril. Daí a insurreição se estendeu à Baviera. Perto de Rotemburgo, os camponeses estavam em armas desde 22 de março. Na cidade propriamente dita, os pequenos burgueses e plebeus, acaudilhados por Estevão Menzinger, derrubaram o governo dos honoráveis a 27 de março. Porém, com as prestações dos camponeses constituíam a principal renda da cidade, o novo governo, por sua vez, adotou para com eles uma posição vacilante e ambígua. No bispado de Wunsburg, todos os camponeses e as pequenas cidades se sublevaram em princípios do mês e no bispado de Bamberg, a insurreição geral foi tão poderosa que em 5 dias obrigou o bispo a transigir. No norte, na fronteira da Turíngia, formou-se o grande acampamento de Wildhauser. No Odenwald, onde o aristocrata Wendel Hitler, ex-chanceler dos condes de Hohenlohe, e o taberneiro Georg Metzler de Ballenberg, perto de Krauten, se haviam posto à frente do Partido Revolucionário, o movimento começou a 26 de março. De toda parte afluíram os camponeses às margens do Tauber. A eles se uniram os 2.000 homens que procediam do acampamento de Rotenberg. Georg Metzler assumiu o comando e, a 4 de abril, depois de chegarem os reforços, marchou sobre o mosteiro de Schottal, onde se lhes uniram os do Neckar, chefiados por Jacqueline Horbach, taberneiro de Buckingen, perto de Hausbronn. No domingo da Júdica, proclamaram a insurreição em Flem, Sondheim, etc., enquanto Wendel Hitler, com alguns conjurados, tomava de surpresa a aldeia de Oeringen, arrastando ao movimento os camponeses da região. Em Schontal, ambas as colunas reunidas no destacamento branco aceitaram os 12 artigos, organizando expedições contra os castelos e conventos. O destacamento branco tinha 8.000 homens e dispunha de canhões e de 3.000 fuzis. Florian Geyer, cavaleiro da Francônia, juntou-se a eles. Formou o destacamento negro, corpo de elite recrutado sobretudo entre as milícias de Rotemburgo e Oringen. O conde Luís de Helfenstein, governador de Neckarsulm, enviado pelo governo de Wittenberg, começou a luta.
Mandou passar pelas armas todos os camponeses que caíram em suas mãos. O destacamento branco marchou contra eles. Essas matanças, como também a notícia da derrota do grupo de Leipheim e da morte de Jacob Weir, vitimado pelas crueldades de Truchas, exacerbaram os camponeses. O conde de Rauffenstein fortificara-se em Wittenberg e ali foi atacado. Florian Geyer assaltou o castelo. A cidade foi ocupada depois de prolongada luta e o conde Luís e mais vários cavaleiros foram aprisionados. No dia seguinte, Jacqueline Horbach e os mais decididos de seus homens julgaram os prisioneiros. O conde e 14 de seus homens foram sentenciados a passar pelas varas, a morte mais ignominiosa que se lhes podia dar. A tomada de Weinsberg e a vingança terrorista de Jacqueline contra o conde exerceram o devido efeito sobre a nobreza. Os condes de Lowenstein aderiram à causa camponesa e os de Torrenloch, que já o haviam feito, porém que não haviam mandado os auxílios prometidos, enviaram imediatamente a artilharia e a pólvora exigidas. Os chefes deliberaram sobre a oportunidade de nomear Gotz de Berlichingen chefe, porque podia conquistar a nobreza. A proposta agradou, mas Florian Geyer, que nesse estado de ânimo dos chefes e camponeses via o começo da reação, separou-se do destacamento e com sua quadrilha negra percorreu a região do Neckar e depois a de Würzburgo, queimando todos os castelos e destruindo os ninhos dos frades. O resto do destacamento dirigiu-se a Heilbronn. Nessa poderosa cidade livre existia, ante os honoráveis, uma oposição burguesa e outra revolucionária. Em cumprimento de um acordo secreto com os camponeses, esta última abriu, no meio do tumulto, as portas da cidade a George Metzler e a Jacqueline Horbach. Os chefes camponeses ocuparam a praça com seus homens e fizeram-na membro da Irmandade, recebendo 1.200 florins em dinheiro e uma companhia de voluntários. Limitaram-se a saquear as propriedades do clero e as da ordem teutônica. No dia 22, os camponeses puseram-se em marcha outra vez, deixando uma pequena guarnição. Heilbronn ia tornar-se o centro dos diferentes destacamentos que enviaram seus delegados para deliberar sobre a ação e as reivindicações comuns dos camponeses. Porém, a oposição burguesa, que desde a entrada dos camponeses se havia aliado aos honoráveis, predominava outra vez na cidade, impedindo que se tomassem medidas enérgicas e aguardando a chegada dos exércitos monárquicos para trair definitivamente os camponeses. Os camponeses se aproximaram de Odenwald. A 24 de abril, Gotz de Berlichingen, que poucos dias antes se oferecera ao eleitor do Platinado e logo depois aos camponeses para voltar mais uma vez a oferecer-se ao eleitor, teve que ingressar na Irmandade Evangélica e assumir o comando do destacamento branco, em contraposição ao negro de Florian Geyer. Porém, ao mesmo tempo, era prisioneiro dos camponeses que desconfiavam dele, vigiavam-no e não permitiam que tomasse decisões sem autorização prévia dos chefes. Passando por Bunchen, Gotz e Metzler, marcharam para Amorbach, onde permaneceram de 30 de abril a 5 de maio, propagando a insurreição por toda a região de Mongúcia. Obrigaram a nobreza a seguir o movimento para salvar seus castelos, e unicamente os conventos foram saqueados e incendiados. O destacamento se desmoralizara progressivamente. Os mais enérgicos haviam seguido com Florian Geyer ou com Jacqueline Horbach, que também se separara após a tomada de Heilbronn, provavelmente porque o julgador do conde de Rauffenstein
já não podia tomar parte em um destacamento que queria chegar a um acordo com a nobreza. Esse afã de reconciliar-se com a nobreza já era, em si, uma prova de desmoralização. Pouco depois, Wendell Hitler propôs uma reorganização muito eficiente. Deviam ser todos os dias e deviam ser alistados os Landskeners, que se apresentavam voluntariamente todos os dias, e renunciar a renovar os efetivos, como se vinha fazendo até então, recrutando novos contingentes todos os meses e licenciando os antigos. Ao contrário, era preciso guardar os homens com bastante experiência que já estavam fazendo seu serviço. Porém, a Assembleia repeliu ambas as propostas. Os camponeses, envaidecidos pelos êxitos, consideravam a guerra uma mera expedição de pilhagem e a concorrência dos Landskeners não os agradavam. Em compensação, queriam reservar-se o direito de voltar para casa depois de já terem enchido os bolsos. Em Amorbach, o conselheiro João Berlim chegou, inclusive, a fazer aprovar pelos chefes e conselheiros do destacamento a chamada Declaração dos 12 Artigos, documento em que se haviam suavizado todas as asperezas dos 12 artigos, atribuindo aos camponeses uma linguagem humilde de súplica. Porém, desta vez, a coisa foi muito forte. Em meio a grande escândalo, os camponeses recusaram a declaração, conservando seus artigos primitivos. Enquanto isso, se produzia decisiva mudança no bispado de Würzburgo. O bispo, quando da primavera da primeira insurreição, se recolhera à cidadela de Franenberg, pedindo auxílio, se bem que debalde a todos os vizinhos, por fim se vira forçada a transigir momentaneamente. A 2 de maio, reuniu-se a Dieta, na qual tinham representantes os camponeses. Porém, antes de chegar a qualquer acordo, interceptaram-se algumas cartas que revelaram as manobras e a traição episcopal. A Dieta dissolveu-se imediatamente e entabulou-se a luta entre as cidades sublevadas, os camponeses e as tropas do bispo. A 5 de maio, o bispo fugiu para Heidelberg. No dia seguinte, Florian Geyer chegou a Würzburgo com o destacamento negro e com ele o destacamento da Francônia, vindo do Tauber e formado por camponeses de Mergentheim, Rottenberg e Auspach. No dia 7, chegou Gotz, Berlichingen com o destacamento branco. Em seguida, começou o sítio de Frauenberg. Desde fins de março e começo de abril, que se formara outro destacamento na região de Limburg, Elwalden e Hall. O de Geildorf, o destacamento branco comum, manifestou-se com grande violência, sublevando a região inteira e queimando muitos conventos e castelos, entre eles o de Hohenstaufen. Obrigou todos os camponeses a se unir e forçou todos os nobres a ingressar na Irmandade Cristã. Em princípios de maio, fez uma incursão ao Wittenberg, sendo rechaçado. Então, como em 1848, o particularismo dos pequenos estados da Alemanha não permitia uma ação concentrada de revolucionários que pertenciam a diferentes estados. Limitados a um território reduzido, os camponeses de Geildorf tiveram forçosamente que desagregar-se, uma vez vencidos todos os obstáculos nesse território. Puseram-se de acordo com a cidade de Gmund e se dispersaram, deixando apenas 500 homens armados. Em fins de abril, tinham se formado bandos de camponeses no Palatinado, em ambas as margens do Reno. Destruíram muitos castelos e conventos. A 1º de maio, tomaram Neustadt, sobre o Hart, os de Buschheim, que haviam atravessado o Reno,
impuseram um tratado à cidade de Espira. Com as escassas tropas do eleitor, o marechal de Saverna nada pôde contra eles. E a 10 de maio, o eleitor teve de firmar um tratado com os insurretos, prometendo-lhes que a dieta acabaria com os motivos de suas queixas. Em algumas regiões do Württemberg, a insurreição estalara cedo. Em fevereiro, os camponeses dos Alpes, do Uraque, haviam formado uma aliança contra os padres e grandes proprietários. Em fins de março, sublevaram-se os camponeses de Blaubeuren, Uraque, Mussingen, Balingen e Rosenfeld. Os bandos de Gaiudorf invadiram o território do Württemberg, perto de Göppingen. Os de Jacqueline, Rochbach, perto de Brachheim, e os restos do destacamento de Leitheim, derrotado perto de Pflingen, penetraram em território württemberguês, sublevando a população camponesa. Em outras regiões, produziram-se também sérios distúrbios. A 5 de abril, Pflingen teve de capitular ante os camponeses. O governo do arquiduque austríaco estava em situação muito comprometedora. Precisava de muito dinheiro. Suas tropas eram escassas. As cidades e aldeias achavam-se em péssimas condições. Não tinham tropas nem munições. A própria fortaleza de Asperg estava quase desamparada. O intento do governo de mobilizar os contingentes das cidades contra os camponeses foi a causa de sua derrota momentânea. A 16 de abril, o contingente de Bothwar negou-se a sair e, em vez de ir para Stuttgart, marchou para o monte Unestein, perto de Bothwar, onde formou o núcleo de acampamento de camponeses e cidadãos que cresceu rapidamente. No mesmo dia, instalou a sublevação do Zabergau. O mosteiro de Malbronn foi saqueado e um grande número de conventos e castelos caíram totalmente destroçados. Os camponeses do Zabergau receberam reforços do povoado próximo a Elschheim. À frente dos bandos de Wallenstein, pôs-se Mattern Feuerbacher, conselheiro de Bothwar, um dos chefes da oposição burguesa, que estava suficientemente comprometido para ver-se obrigado a seguir com os camponeses. Não obstante, nunca abandonou sua atitude sumamente moderada, impedindo a aplicação da Carta dos Artigos no que se referia aos castelos e buscando sempre a conciliação dos camponeses com a burguesia moderada. Impediu a união dos camponeses de Württemberg com o destacamento branco. Determinou aos homens de Gaiudorf que abandonassem o território. No dia 19 de abril, foi destituído por suas tendências burguesas, porém no dia seguinte voltaram a nomeá-lo capitão. Era insubstituível e o próprio Joachim Rochbach, quando no dia 22 se uniu aos de Württemberg com 2.000 homens decididos, não teve outro remédio senão deixá-lo em seu posto, limitando-se a vigiar estreitamente sua atuação. A 18 de abril, o governo tentou negociar com os camponeses do Unestein. Os camponeses insistiram em fazê-lo aceitar os 12 artigos, mas com isso não puderam concordar os delegados. O destacamento se pôs em marcha. A 20, chegou a Laufen, onde repeliu pela última vez as propostas do governo. A 22, os 6.000 homens haviam chegado a Bietigheim, ameaçando Stuttgart. Quase todos os membros do conselho dessa cidade tinham fugido, sendo substituídos por uma comissão de cidadãos. Entre estes, existiam as divergências de sempre entre o patriciado, a oposição burguesa e os plebeus revolucionários. A 25 de abril, estes últimos abriram as portas de Stuttgart, que foi imediatamente ocupada pelos camponeses. Aí se levou a cabo a organização do destacamento branco cristão, que foi o nome que tomaram os camponeses württembergueses, e se fixaram as regras para o pagamento dos combatentes e a repartição dos despojos e do rancho. Também juntou-se aos camponeses
uma companhia de vizinhos de Stuttgart, comandado por Tels Gerber. A 29 de abril, Feuerbacher marchou com todo o destacamento contra os camponeses de Gaiudorf. Fez ingressarem na União todos os habitantes da região e assim obrigou os homens de Gaiudorf a retirar-se. Desse modo, impediu que os elementos revolucionários de seu destacamento, acaudilhados por Horbach, se reforçassem com a incorporação dos perigosos extremistas de Gaiudorf. Havendo recebido notícias que anunciavam a chegada de Truchsess, Feuerbacher marchou contra ele e, a 1º de maio, acampou em Kirchheim do Teck. Acabamos de nos referir à origem e desenvolvimento da sublevação na parte da Alemanha que devemos considerar como terreno de ação do primeiro grupo de bandos camponeses. Antes de passar aos demais grupos, Turingia, Hessen, Alsácia, Áustria e os Alpes, teremos de dizer alguma coisa sobre a campanha de Truchsess, que conseguiu esmagar esse primeiro grupo de insurretos, a princípio com seus próprios meios e depois com o apoio de vários príncipes e cidades. Não nos ocupamos de Truchsess desde que chegou a em fins de março, deixando em Kirchheim um posto de observação sob o comando de Dietrich Spath. As tropas de Truchsess, depois de receberem em os reforços enviados pela Liga Suábia, que compreendiam pouco menos de 10.000 homens, entre os quais 7.200 infantes, formavam o único exército disponível para atacar os camponeses. Os reforços chegaram muito lentamente a devido às dificuldades com que tropeçava o recrutamento dos países sublevados, pela penúria dos governos e porque, em toda parte, as escassas tropas que havia eram absolutamente indispensáveis para guarnecer fortalezas e castelos. Já sabemos o quanto eram escassas as tropas de que dispunham os príncipes e cidades que não pertenciam à Liga Suábia. Tudo dependia, pois, das vitórias que Jorge Truchsess alcançasse com seu exército da Liga. Truchsess voltou primeiro contra o destacamento de Baltringen, que nesse ínterim começara a destruir castelos e conventos nas proximidades do Raid. Os rebeldes, porém, vendo-se envolvidos, tiveram de abandonar os pântanos, atravessar o Danúbio e se fortificaram nos precipícios e bosques da montanha Suábia. Ali estavam a salvo da artilharia e cavalaria que constituíam a força principal do exército da Liga e Truchsess deixou de persegui-los. Marchou contra os de Leipheim, que tinham 5.000 homens em Leipheim, 4.000 no vale do Mindel e outros 6.000 em Willertissen, sublevando a região inteira, destruindo castelos e conventos e preparando suas 3 colunas para empreender a marcha sobre Parece que ali também reinava certa desmoralização entre os camponeses, o que diminuiu o valor guerreiro do destacamento, porque Jacob Weher quis logo entrar em negociações com Truchsess. Porém, agora era este quem não lhe dava importância, já que contava com suficiente força militar. A 4 de abril, atacou a coluna principal perto de Leipheim, dispersando-a completamente. Jacob Weher, Ulrico Schum e outros 2 chefes foram capturados e decapitados. A praça de Leipheim rendeu-se a Truchsess, que depois de batidas pela região, submeteu todo o distrito. Uma rebelião de seus Lankenes, que exigiam maior despojo e o pagamento de soldo extra, deteve Truchsess até o dia 1º de abril. Depois voltou-se para o sul, contra os de Baltringen, que enquanto isso invadiam os domínios de Waldburgo, Zeil e Wolfberg, sitiando seus castelos. Outra vez encontrou os camponeses divididos e a 11 e 12 de abril venceu-os separadamente em vários combates, dispersando também esse destacamento.
O resto, sob o comando do padre Florian, retirou-se para o Lago de Constância. Nesse ínterim, o destacamento do lago dera numerosas batidas e até fizeram ingressar na Irmandade as cidades de Buschhorn, hoje Friedrichshain, e Wolfmatingen. A 14 de abril, celebrou-se um grande conselho de guerra no mosteiro de Salem, concordando-se em sair ao encontro de Truchsess. Imediatamente os sinos soaram a rebate e 10.000 homens, aos quais logo se incorporaram os derrotados de Baltringen, reuniram-se no acampamento de Bermatingen. A 15 de abril, deram combate a Truchsess, com sucesso, pois ele ainda não queria expor seu exército a uma batalha decisiva, preferindo entabular negociações, porque, além de tudo, se inteirara de que se aproximavam os camponeses de Regal e Algal. A 17 de abril, firmou com os camponeses do Lago e de Baltringen o convênio de Weingarten, que acharam vantajoso e que aceitaram sem vacilar. Além do mais, conseguiu dos delegados do Alto e Baixo Algal que aceitassem também o convênio, marchando depois para Wittenberg. A astúcia salvou-o da catástrofe segura. Se não tivesse sabido enganar esses camponeses débeis, curtos de entendimento, em maioria já desmoralizados, e a seus chefes quase todos incapazes, medrosos e corruptíveis, ele e seu pequeno exército teriam sido cercados e se veriam irremediavelmente perdidos no meio de 4 colunas, que pelo menos somavam 25 a 30.000 homens. Porém, a pouca inteligência de seus inimigos, este é fatalmente o defeito das massas camponesas, tornou-lhe possível escapar no momento preciso em que podiam acabar com a guerra de um só golpe, pelo menos na Suábia e Francônia. Os camponeses do lago mostraram tal empenho em cumprir esse convênio, que era, evidentemente, um engodo, que chegaram inclusive a pegar em armas contra os seus próprios aliados do Regal. Os camponeses do Algal, quando souberam da traição de seus chefes, declararam-se contra o convênio, mas já Truchsess se salvaram do perigo. Os camponeses do Regal, que não estavam incluídos no convênio de Weingarten, deram pouco depois outra prova desse particularismo estúpido, desse regionalismo cabeçudo que acabou por derrotar todo o movimento. Quando Truchsess seguiu para Wittenberg, sem que as negociações com os camponeses de Regal houvessem surtido efeito, estes o seguiram, mantendo-se em seus flancos, sem contudo ocorrer-lhes unir-se com os destacamentos branco-cristão de Wittenberg, pela simples razão de os de Wittenberg e dos do Vale de Neckar também terem se negado a auxiliá-los em certa ocasião. Por isso, quando Truchsess se distanciou o suficiente, voltaram tranquilamente e marcharam para Friburgo. Quando Mattern Feuerbacher e os camponeses de Wittenberg entraram em Kirchheim, o corpo de observação que Truchsess deixara retirou-se para Urach. Depois de tentar apoderar-se de Urach, Feuerbacher dirigiu-se a Nördlingen, pedindo auxílio a todos os insurgentes da região para travar a batalha decisiva. Realmente, chegaram grandes reforços, tanto do Baixo Wittenberg como do Gal. Sobretudo os camponeses do Gal, agrupados em torno dos restos do grupo de Leipheim, que se tinha retirado para a parte ocidental do Wittenberg, propagando a insurreição nos vales do Alto Neckar e Nagold, até Bomblingen e Leonberg, acudiram em 2 fortes colunas e, a 5 de maio, uniram-se a Feuerbach em Nartingen. Encontraram Truchsess perto de Bottlingen. Seu número, sua posição e a artilharia de que dispunham surpreenderam Truchsess. Segundo seu método costumeiro, não tardou em iniciar as negociações, chegando a um armistício com os camponeses. Quando estes se sentiram seguros, Truchsess atacou-os, a 12 de maio, de surpresa, em plena trégua,
obrigando-os a travar a batalha decisiva. Os camponeses opuseram uma resistência desesperada, até que por fim a cidade de Botlingen caiu nas mãos de Truchsess, pela traição da burguesia da cidade. Assim, a ala esquerda dos camponeses encontrou-se privada de seu ponto de apoio, desorganizada e cercada. A batalha estava decidida. A desordem espalhou-se entre os camponeses pouco acostumados à disciplina. Cedo, debandavam. Os que não morreram ou foram aprisionados pelos cavaleiros da Liga jogaram as armas fora, apressando-se a regressar às suas aldeias. O destacamento branco cristão e com ele a insurreição de Wittenberg estavam completamente destroçados. Theusgeber conseguiu fugir para Esslingen. Feuerbacher fugiu para a Suíça. Joachim Horbach foi aprisionado, acorrentado e levado para Neckargartag, onde Truchsess mandou atá-lo a um poste, amontoando lenha em torno e assando-o vivo, enquanto ele se banqueteava com seus cavaleiros, gozando tão nobre espetáculo. Em Neckargartag, Truchsess fez uma incursão ao Kraichgau para apoiar as operações que o eleitor do Palatinado estava realizando. Quando este recebeu a notícia dos êxitos de Truchsess, rompeu a trégua com os camponeses e atacou Buschheim a 23 de maio, tomando e incendiando Moche, após encarniçada resistência e depois de saquear várias aldeias, ocupou Burschau. Ao mesmo tempo, Truchsess atacou Eppingen, capturando Antônio Eisenhut, chefe local do movimento, que o eleitor mandou executar imediatamente em companhia de outras 12 cabeças. Desse modo, submeteu Buschheim e Kraichgau, que tiveram de pagar perto de 40 mil florins de indenização. O exército de Truchsess, que, em consequência das últimas batalhas, se achava reduzido a 6 mil homens, e o de eleitor, que tinha 6.500, uniram-se para marchar contra os camponeses de Odenwald. A notícia da derrota de Botlingen encheu de terror os insurretos. As cidades livres que haviam caído nas mãos dos camponeses respiraram pela primeira vez. Heilbronn deu o primeiro passo no sentido da reconciliação com a Liga Suábia. Em Heilbronn achava-se situada a chancelaria dos camponeses, e lá se reuniam os delegados dos diferentes destacamentos para deliberar sobre as propostas que, em nome de todos os camponeses insurretos, iam dirigir ao imperador e ao Reich. Nessas negociações, que tinham por fim criar um direito comum vigente em toda a Alemanha, ressaltou mais uma vez que nem os camponeses, nem outra qualquer classe, estavam suficientemente desenvolvidas para reorganizar a vida da nação inteira segundo seus interesses. Desde o primeiro instante se viu que, para esse fim, era imprescindível ganhar a nobreza e, sobretudo, a burguesia. A direção das negociações veio parar nas mãos de Wendell Hitler. De todos os chefes do movimento, Wendell Hitler foi quem melhor se deu conta da situação. Não era revolucionário de grandes ideias, como Manzer, nem um representante dos camponeses, como Metzler ou Horbach. Sua grande experiência, seu conhecimento prático das relações entre as diferentes classes impediam-no de representar exclusivamente uma só classe contra as demais que participavam do movimento. Do mesmo modo que Manzer, que representava uma classe que se encontrava totalmente à margem da sociedade oficial, isto é, o embrião do proletariado, pressentiu o comunismo. Assim, Wendell Hitler, como representante do conjunto de todos os elementos progressistas da nação, chegou a pressentir a sociedade burguesa moderna. Apesar dos princípios que defendia e das reivindicações que formulava não serem imediatamente realizáveis, eram não obstante o resultado um tanto idealizado
porém necessário, da dissolução que se processava na sociedade feudal. E quando os camponeses se puseram a elaborar projetos de leis para todo o império, tiveram de levá-lo em consideração. Assim, pois, a centralização que exigiam os camponeses adquiriu, em Heilbronn, uma forma mais positiva, porém muito diferente do conceito que dela tinham antes. Assim, por exemplo, se propôs a unificação das moedas, pesos e medidas, a supressão das carreiras alfandegárias interiores, quer dizer, formularem-se reivindicações de acordo com os interesses da burguesia das cidades, muito mais que no interesse dos camponeses. A nobreza fizeram-se concessões que se parecem muito com as atuais leis de amortização e cuja finalidade era a transformação da propriedade feudal em propriedade burguesa do solo. No momento, pois, em que as reivindicações dos camponeses se resumiam na reforma do império, tiveram de se subordinar não às reivindicações momentâneas dos burgueses, mas a seus interesses definitivos. Enquanto em Heilbronn duravam as discussões sobre essas reformas, João Berlim, autor da Declaração dos 12 Artigos, saiu a receber Truches para com ele negociar em nome do patriciado a rendição da cidade. Os movimentos reacionários que se produziram na cidade facilitaram a traição e Wendell Hitler teve de fugir com os camponeses. Foi para Wensberg, onde tratou de reunir os restos dos camponeses de Unterberg e os escassos efetivos móveis de Gaiudorf. Porém, dali também teve de sair, ao aproximarem Truchsess e o eleitor do Palatinado. Dirigiu-se a Watzburgo para tentar mobilizar o destacamento branco. Nesse ínterim, as tropas do eleitor e as da Liga submeteram toda a região do Neckar, obrigaram os camponeses a prestar de novo o juramento de fidelidade e queimaram muitas aldeias, degolando e enforcando todos os camponeses fugitivos que caíram em suas mãos. A cidade de Wensberg foi incendiada para vingar a morte do conde de Helfstein. Enquanto isso, os destacamentos reunidos perto de Würzburgo sitiavam a Frauenberg. A 15 de maio, ainda antes de abrir brecha, tentaram com grande valentia assaltar a fortaleza. Debalde, porém, 400 homens dos mais valentes, na maioria pertencentes ao destacamento de Florian Geyer, caíram mortos ou feridos nos fossos. 2 dias depois, chegava Wendell Hitler. Propôs não deixar mais de 4.000 homens para sitiar a Frauenberg e levar o grosso do exército, que compreendia cerca de 20.000 homens, a um acampamento perto de Krausheim, sobre o iate, onde, ante os olhos de Truchsess, poderiam concentrar-se todos os reforços. O plano era excelente. Apenas pela coesão absoluta das massas e por sua superioridade numérica, poder-se-ia derrotar o exército dos príncipes, que tinha agora cerca de 13.000 homens. Porém, a desmoralização e o desânimo dos camponeses já eram grandes demais para permitir qualquer ação enérgica. Também Gotz de Berlichingen, que pouco depois trairia abertamente, parece haver contribuído para opor entraves ao movimento. E assim o plano de Hitler nunca chegou a se realizar. Ao contrário, as colunas dividiram-se, como de costume. Por fim, o destacamento branco pôs-se em movimento a 23 de maio, prometendo os homens da Franconia segui-los imediatamente. A 26, as companhias do Margraviado de Anspach, que se achavam em Würzburgo, empreenderam o regresso à sua terra ao receberem a notícia de que o Margrave atacara os camponeses. O resto do exército que atuara no assédio
com o destacamento negro de Florian Geyer, tomou posição perto de Haudingsfeld, não longe de Würzburgo. A 24 de maio, o destacamento branco chegou a Krausheim, no estado que lhe não permitia entrar em campanha. Ali souberam muitos que suas aldeias haviam prestado juramento a Truchsess e com esse pretexto voltaram para casa. O destacamento continuou a marcha até Nukarsum e a 28 entabulou negociações com Truchsess. Ao mesmo tempo, enviaram mensageiros a Franconia, Alsácia e Floresta Negra para pedir o envio urgente de reforços. De Nukarsum, Götz regressou a Öhringen. O destacamento diminuía diariamente. O próprio Götz de Berchtesgaden desapareceu durante a marcha. Foi para casa depois de se pôr de acordo com Truchsess sobre essa deserção, tendo atuado como intermediário seu antigo companheiro de armas Dietrich Spatz. Em Öhringen, uma notícia falsa sobre a suposta chegada do inimigo provocou o pânico na massa desanimada e desorientada. O destacamento se dispersou em meio à grande desordem. Metzler e Wendell Hippler lograram, com grandes esforços, conservar os 2.000 homens que conduziram de novo a Krausheim. Enquanto isso, aproximavam-se 5.000 camponeses da Franconia. Porém, Götz, que pelo visto queria cometer outra traição, ordenara que se desviassem em sua marcha para Öhringen, passando por Lohenstein. Desse modo, não lhes foi possível encontrar o destacamento branco e marcharam para Nickersum. Truchsess estava sitiando essa cidade ocupada por algumas companhias do destacamento branco de Hell. Os homens da Franconia chegaram à noite e avistaram as fogueiras do acampamento da Liga, mas seus chefes não tiveram coragem de atacar. Retirando-se para Krausheim, onde, por fim, encontrassem os restos do destacamento branco. A 29, como não chegassem os reforços, Nukarsum rendeu-se às tropas da Liga. Imediatamente, Truchsess mandou executar 13 camponeses e logo saiu ao encontro dos destacamentos, matando, saqueando e queimando tudo em seu caminho. No Vale do Néctar, Kochen e Jaz marcavam seu caminho com ruínas e cadáveres de camponeses pendurados nas árvores. Perto de Krausheim, os camponeses tiveram seu primeiro encontro com Truchsess e tiveram de retirar-se para Königshofen, sobre o Trauber, forçados por um movimento envolvente de Truchsess. Aí tomaram posição com 8.000 homens e 32 canhões. Truchsess, ocultando-se atrás dos nomes e nos bosques, fez avançar colunas para hostilizar a retaguarda dos camponeses e, a 2 de junho, atacou-os com tanta energia e em número tão superior que, apesar da resistência que várias colunas opuseram, até depois de muito avançada a noite, dispersou-os e derrotou-os completamente. Como sempre, a cavalaria da Liga, a morte dos camponeses, contribuiu muito eficazmente para aniquilar o exército dos insurretos, arrojando-se sobre os camponeses desorganizados pelo fogo da artilharia, fuzilaria e pelos ataques à lança, dispersando-os completamente para matá-los um a um. O exemplo dos 300 cidadãos de Königshofen que serviam no exército camponês dá uma ideia dos métodos de guerra
empregados por Truchsess e sua cavalaria. Menos 15 foram todos massacrados, e destes 15, 4 foram decapitados posteriormente. Depois de liquidar dessa maneira os camponeses do Odenwald, do Vale do Neckar e da Baixa Francônia, Truchsess submeteu toda a região, dando batidas para queimar aldeias inteiras, levando a cabo numerosas execuções. Depois trasladou-se a Watzburgo. No caminho, soube que o segundo destacamento da Francônia, capitaneado por Florian Geyer e Gregório de Burg-Barnsheim, achava-se perto de Surdorf, para onde se dirigiu imediatamente. Desde que fracassou o assalto à fortaleza de Frauenberg, Florian Geyer começou a negociar com os príncipes e cidades, especialmente com a cidade de Rotemburgo e o margrave Casimiro de Anspach, acerca de sua adesão à Irmandade dos Camponeses. Ao receber a notícia da derrota de Königshofen, interrompeu as gestões. O destacamento de Anspach, conduzido por Gregório Burg-Barnsheim, incorporou-se ao seu. Esse destacamento formara-se recentemente. Com um espírito digno de um Hohenzollern, o margrave Casimiro soubera conter as sublevações em seus territórios, tanto por meio de promessas como pela ameaça das tropas. Observava uma neutralidade perfeita ante todos os destacamentos estranhos, enquanto não atraíam algum camponês de Anspach. Tratou de canalizar o ódio dos camponeses contra as fundações eclesiásticas, contando enriquecer-se mediante sua posterior apropriação. Contudo, armava-se, aguardando os acontecimentos. Mal recebeu a notícia da batalha de Bötlingen, atacou os camponeses rebeldes, saqueando e incendiando suas aldeias e mandando enforcar e apunhalar muitos. Porém, os camponeses concentraram-se rapidamente e, sob o comando de Gregório de Burg-Barnsheim, derrotaram-no a 29 de maio em Windsheim. Quando iam sair em sua perseguição, os insurretos receberam um apelo dos de Odenwald, pedindo auxílio. Sem vacilar, dirigiram-se a Henningsfeld, de onde voltaram a Watzburgo em companhia de Florian, em 2 de junho. Sem que houvessem recebido mais notícias de Odenwald, continuaram sua marcha com 4.000 homens, deixando 5.000 na cidade. O resto se dispersaram. Encorajados pelas notícias falsas sobre o resultado da batalha de Königshofen, foram surpreendidos por Truchsess, perto de Susdorf, sendo completamente desbaratados. Como sempre, os cavaleiros e mercenários de Truchsess fizeram tremenda matança. Florian Geyer logrou conservar 600 homens que restavam de seu destacamento negro e com eles abriu caminho até Ingolstadt. 200 homens ocuparam a igreja e o cemitério, outros 400 ocuparam o castelo. As tropas do Palatinado perseguiram-nos. Uma coluna de 1.200 homens tomou a aldeia e incendiou a igreja. Os que não pereceram nas chamas morreram ao fugir. O fogo das tropas abriu uma brecha nas velhas muralhas do castelo, iniciando-se o assalto. 2 vezes os camponeses, protegidos por uma segunda muralha, rechaçaram as tropas que, destruindo também essa muralha, conseguiram tomar o castelo no 3º assalto. A metade dos camponeses pereceram. Geyer conseguiu escapar com os últimos 200. Porém, o lugar em que se refugiara foi descoberto no dia seguinte, segunda-feira de Pentecostes. As tropas do Palatinado cercaram o bosque onde se achava escondido e mataram todo o bando. Durante esses 2 dias, não fizeram mais que 17 prisioneiros. Florian Geyer, mais uma vez, se salvou com uns quantos homens decididos. Foram reunir-se em Gaiodorf, que ainda dispunha de uns 7.000 homens.
Porém, quando chegaram, estes já se haviam debandado, aterrorizados pelas más notícias que de toda parte recebiam. Geyer tentou reunir no bosque os que fugiam. Porém, a 9 de julho, as tropas da Liga o surpreenderam perto de Hall, onde morreu lutando. Nota: sabe-se hoje que Florian Geyer não morreu em combate. Foi assassinado numa emboscada em Rimpar, perto de Witzburgo, por ou a mando de seu cunhado Wilhelm de Grumbach, irmão de Bárbara de Grumbach, esposa do chefe rebelde. Esse Wilhelm de Grumbach também teve fim trágico, sendo esquartejado a 17 de abril de 1567 por haver mandado assassinar o bispo de Witzburgo, Melchior Zobel. Voltando ao texto, Truchsess, que fizera chegar notícias da vitória de Königshofen, as tropas sitiadas na Frauenberg, avançou para Würzburgo. Com o maior segredo, o conselho da cidade se pôs de acordo com ele, e a 7 de julho, o exército da Liga pôde cercar a cidade, ocupada com 5.000 camponeses. E na manhã seguinte, conseguiu entrar, sem sacar da espada, pelas portas que o conselho mandara abrir. Graças a essa traição cometida pelos honoráveis de Würzburgo, foi desarmado o último destacamento da Francônia, caindo prisioneiros todos os seus chefes. Truchsess apressou-se em ordenar a execução de 81 deles. Chegaram a Witzburgo, um a um, os diversos príncipes da Francônia, o próprio bispo de Würzburgo, o de Bramberg e o margrave de Brandenburg-Ansbach. Esses excelentes senhores procederam à distribuição dos papéis que iam representar. Truchsess continuou sua marcha, seguido pelo bispo de Bramberg, que se apressou a romper o tratado que firmara com seus camponeses, entregando seu país às hordas incendiárias e assassinas dos exércitos da Liga. O margrave Casimiro devastou seu próprio país. Queimou a cidade de Teitingen, saqueou numerosas aldeias e as entregou às chamas. Em cada cidade julgava e castigava cruelmente os rebeldes. Em Neustadt, sobre o Eich, mandou decapitar 18 camponeses. Na marcha de Burgel, 43. Dali seguiu para Rotemburgo, onde o patriciado iniciava a contra-revolução, detendo Estevão de Menzingen. Agora, os pequenos burgueses e plebeus tinham de pagar caro sua atitude ambígua ante aos camponeses, a quem até o último momento se haviam negado a prestar ajuda, persistindo em seu egoísmo estúpido, oprimindo as indústrias rurais para favorecer os grêmios da cidade e resistindo em renunciar às rendas municipais que procediam dos serviços feudais dos camponeses. O margrave mandou decapitar 16 deles, como era natural, Menzingen em primeiro lugar. O bispo de Würzburgo procedeu da mesma maneira, saqueando, destroçando e queimando o que encontrava em seu caminho. Em sua parada triunfal, mandou executar 256 rebeldes. Sua obra culminou com a execução de outros 13 cidadãos, ordenada quando voltou a Witzburgo. Na região de Mongúcia, o governador Guilherme, bispo de Estrasburgo, restabeleceu a ordem sem encontrar resistência. Não mandou executar mais que 4 indivíduos. Também se produziram distúrbios em Rheingau. Porém, fazia tempo que todos tinham voltado às suas casas. Não obstante, Frohen de Hanten, primo de Eurico, invadiu a região e pacificou-a, entre aspas, completamente, com a execução de 12 chefes. Em Frankfurt, que também fora teatro de importantes movimentos revolucionários, a paz foi mantida, no primeiro momento, graças à transigência do Conselho e depois com auxílio das tropas mercenárias. Após a traição do eleitor, outros 8.000 camponeses reuniram-se no Palatinado, começando outra vez a queimar conventos e castelos. Porém, o arcebispo de Treves chamou o marechal de Saverna e, com sua ajuda, venceu-os a 23 de maio em
Pferdesheim. Uma série de crueldades, somente em Pferdesheim foram executados 82, e a tomada de Wissemburgo, a 7 de julho, terminaram com aquela insurreição. De todos os destacamentos, apenas restaram 2 que não tinham ainda sido vencidos, o de Regal e da Floresta Negra e do Algal. O arquiduque havia feito intrigas com ambos, do mesmo modo que o margrave Casimiro e outros príncipes que queriam aproveitar-se da sublevação para apoderar-se de terras e principados eclesiásticos, ele queria utilizá-la para aumentar os domínios da Casa da Áustria. Tratava com Walter Bach, chefe dos camponeses do Algal, e com João Miller de Bungenbach do Regal, para conseguir que os camponeses se declarassem favoráveis à união com a Áustria. Mas apesar de ambos os chefes serem corruptos, só conseguiram convencer os camponeses do Algal a concluírem uma trégua com o arquiduque, observando a neutralidade ante a Áustria. Em sua retirada de Württemberg, os camponeses de Regal haviam destruído grande número de castelos e receberam ajuda do margraviado de Baden. A 13 de maio, marcharam contra Friburgo, e 18 começaram a canhonear a cidade, e a 23 entraram com suas bandeiras desfraldadas, uma vez que ela capitulara. Daí marcharam sobre Stockbach e Rodolfsel, hostilizando sem êxito as guarnições dessas cidades, que assim como a nobreza e as cidades próximas, invocaram o Tratado de Weingarten para pedir auxílio aos camponeses do lago, os quais mobilizaram 5.000 homens contra seus próprios aliados. Chegou a este ponto o particularismo estúpido desses camponeses. Apenas 600 deles se negaram a isso e queriam unir-se aos de Regal, sendo entretanto dominados. Porém, os de Regal já haviam abandonado o assédio, cumprindo ordens de João Miller de Bungenbach, vendido ao inimigo. Pouco depois, João Miller fugiu e os camponeses se dispersaram. Os que ficaram fortificaram-se no porto de Hiltzinfree, onde, a 16 de julho, foram vencidos e aniquilados pelas tropas que haviam chegado. Graças à mediação das cidades suíças, os camponeses de Regal obtiveram um tratado que não impediu que João Miller fosse detido em Laufenberg e decapitado, apesar de sua traição. Também Friburgo, Brisgóvia, se separou a 17 de julho da Liga Camponesa, mandando tropas contra ela, mas também ali terminaram por firmar o Tratado de Offenburgo, em 18 de setembro, por serem demasiados débeis às forças regulares. As 8 unidades da Floresta Negra e do Ketgal, que ainda não haviam sido desarmadas, levantaram-se de novo, irritadas pela tirania do conde Sutz, e foram vencidas em outubro. A 13 de novembro, impôs-se um tratado aos camponeses da Floresta Negra, e a 6 de dezembro caiu Waldhut, o último baluarte da insurreição às margens do Alto Reno. Quando Truchsess foi embora, os bandos do Algrau reavivaram sua campanha contra conventos e castelos, tomando enérgicas represálias pelos desmandos das tropas da Liga. Diante deles, encontravam-se forças escassas, que só empreendiam pequenos ataques sem poder persegui-los no interior dos bosques. Em junho, instalou-se um movimento contra o patriciado, na cidade de Meiningen, que até então se conservara neutra. A repressão do movimento deve-se tão somente à presença de algumas tropas da Liga que, por casualidade, se encontravam nos arredores e que puderam, no momento oportuno, prestar auxílio ao patriciado. Chapler, que fora o pregador e chefe do movimento plebeu, logrou fugir para St-Gall. Os camponeses avançaram sobre a cidade. Mal tinham começado a abrir uma brecha, porém, quando souberam que Truchsess saíra de Würzburgo, marchando contra eles. A 27 de junho, saíram a seu encontro,
formados em 2 colunas que passaram por Babenhausen e Obergusburgo. O arquiduque tentou mais uma vez ganhá-los para a casa da Áustria. Invocando a trégua que concluíra com eles, ordenou a Truchsess que não continuasse avançando. Mas a Liga Suábia ordenou que atacasse, evitando unicamente os saques e incêndios. Não obstante, Truchsess era bastante inteligente para não renunciar à sua arma decisiva, mesmo se lhe tivesse sido possível manter a ordem entre os Lansquenets, que do Lago de Constança até o Meno tinham ido de desmando em desmando. Os camponeses tomaram posição com cerca de 23 mil homens às margens do Iller e do Luibas. Com 11 mil, Truchsess colocou-se diante deles. Ambas as posições eram fortes. A cavalaria não podia operar no terreno acidentado, e se os Lankenés de Truchsess eram superiores aos camponeses em organização, disciplina e espírito militar, também esses tinham em suas fileiras grande número de velhos soldados e experimentados capitães, dispondo, além disso, de numerosa e bem servida artilharia. A 19 de julho, as tropas da Liga abriram fogo com seus canhões, e no dia seguinte continuou o canhoneio de ambos os lados, porém sem resultados. No dia 21, Jorge de Franzberg juntou-se a Truchsess com 300 Lansquenets. Conhecia muitos camponeses que haviam servido às suas ordens na Itália e entabulou negociações com eles. A traição triunfou onde não bastaram os recursos militares. Deixaram-se comprar. Walter Bach e vários chefes e artilheiros mandaram atear fogo a todas as reservas de pólvora e ordenaram um movimento envolvente. Mal os camponeses abandonaram suas fortes posições, caíram na emboscada que lhes preparara Truchsess, de acordo com Bach e outros traidores. Foi-lhes impossível defenderem-se, pois, por cúmulo, seus chefes traidores os haviam abandonado sob o pretexto de fazer um reconhecimento, achando-se já a caminho da Suíça. 2 colunas foram totalmente aniquiladas e a terceira, sob o comando de Knopf de Luibas, pôde retirar-se ordenadamente. Tomou posição sobre o monte Colomberg, perto de Kempten, onde a cercou Truchsess, que aqui tampouco se atreveu a atacá-la, limitando-se a cortar-lhe os aprovisionamentos e tratando de desmoralizar os camponeses, incendiando 200 aldeias nos arredores. A fome e a visão de seus lares em chamas levou-os finalmente a renderem-se em 25 de julho. Mais de 20 foram executados nessa ocasião. Knopf de Luibas, o único chefe desse destacamento que não atraiçoara sua bandeira, logrou refugiar-se em Bregenz. Porém, ali foi preso e enforcado depois de prolongada detenção. Assim terminou a Guerra dos Camponeses da Suábia e da Francônia.